Olá pessoal, estou de volta em mais um vídeo complementar dos nossos estudos. Dessa vez irei abordar o que seria a próxima evolução iconográfica do tarô, marcada pelos baralhos da tradição de Marselha. Vimos nos vídeos anteriores que a primeira evolução dos principais baralhos de tarô se deu em pleno solo italiano, praticamente durante o século XV. Também vimos que os primeiros baralhos criados para as famílias Visconti e Sforza tiveram como fonte de inspiração o poema I Trionfi de Petrarca e a República de Platão, e que essas mesmas obras da literatura renascentista se tornaram referência para a criação de novos baralhos, como os tarôs de Guénière e Solabusca. Mas essa evolução não parou por aí. À medida em que se avançou no tempo, nos séculos XVI e XVII, novos baralhos de tarô foram surgindo em outras regiões da Europa, além da Itália, agregando um novo tipo de simbolismo com base na cultura local e da época. De todos os lugares possíveis, foi a França que se tornou o novo centro de produção de baralhos de tarô, nascendo assim um novo padrão iconográfico, pertinente ao final do renascentismo e início do maneirismo, conhecido como os baralhos da tradição de Marselha. Ao final desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha. A sua participação é a minha grande motivação de continuar postando os vídeos aqui no canal. Então vamos adiante. A segunda evolução iconográfica do tarô foi marcada pelo surgimento dos baralhos da tradição de Marselha, ou seja, dos tarôs originários da cidade de Marseille, na França. Todos eles seguem o mesmo padrão dos tarôs da tradição milanesa, como os de Visconti Sforza, também conhecido como a tradição dos imagineiros ou santeiros medievais, provenientes da cidade de Milão, na Itália. Porém, existe uma diferença de aproximadamente 200 anos entre a criação dos primeiros baralhos de tarô, do padrão Visconti Sforza, e o surgimento do primeiro baralho da tradição de Marselha. Não se sabe, portanto, nesse meio tempo de evolução, qual foi o modelo base de baralho que determinou os títulos e as ordens dos trunfos, tais quais se apresentam nos baralhos da tradição de Marselha. A origem disso ainda permanece um mistério. O que se sabe é que durante a primeira evolução iconográfica, que foi desde 1441 até 1600 mais ou menos, houveram muitas mudanças simbólicas em diversos baralhos criados tanto na Itália como na França, mas que acabaram resultando na iconografia da tradição de Marselha, a partir do século XVII até os dias de hoje. Sim, atualmente ainda existem tarôs sendo criados com base na tradição de Marselha. O primeiro baralho precursor dessa tradição foi o tarô de Jean Noblet. Os próximos foram os tarôs parecidos de Jean Dodal e Jean-Pierre Payan. Esses três primeiros foram o que antecederam o tradicional tarô de Marselha, conhecido também como o tarô de Nicolas Convert. Vou falar um pouco sobre cada um deles e sobre a evolução desse padrão até os dias de hoje. Este é o primeiro exemplo inteiramente conforme o padrão conhecido como o tarô de Marselha. O jogo original foi impresso em Paris, em 1650. E era composto de 78 cartas, das quais restaram 73, faltando apenas 5 cartas, as do 6 ao 10 de espadas. Foi todo ilustrado com insígnias italianas e gravuras sobre madeira, coloridas com pochoir, que são moldes recortados em papel com várias camadas, sendo que foi feito no tamanho pequeno e pouco habitual de 9,2 por 5,5 centímetros. Observe a comparação com o tarô de Marselha no seu tamanho padrão. Este jogo de cartas possui diversos detalhes bem interessantes, como por exemplo, a marca do seu fabricante, dizendo que é de Jean Noblet, morador do subúrbio de Saint-Germain, em Paris, claramente estampado na bandeirola do 2 de moedas e sobre o medalhão do 2 de taças. Já nos trunfos, a sua marca usual, ou seja, as iniciais de seu nome IN,
aparecem no brasão da sétima carta, Le Chariot, traduzido para nós como a carruagem. Na primeira carta, Le Batelier, que traduzindo para o português seria o mago, no sentido de ser mais um mágico de rua, um prestidigitador ou um pelotiqueiro, aquele que tem a habilidade de esconder os objetos com as mãos e que pode atuar também em feiras ou em circos, como um saltimbanco. Vamos observar nessa carta um detalhe bem interessante, que é o dedo mágico, que aparece se dirigir a nós, ao público, podendo ainda conter um significado esotérico. Na verdade, trata-se de um sinal de honra em ser um editor e gravador de cartas, um especialista em tarôs, em uma época que acontecia uma forte fiscalização aos impressores de cartas, onde o Estado arrecadava uma porcentagem muito significativa em impostos sobre o selo e sobre os jogos de cartas. Contudo, Jean Noblet se considerava um verdadeiro mestre nesse ofício, e não tinha tempo ruim com ele quando se tratava de inovar nas técnicas de impressão, o tanto que fez algumas modificações nos títulos de algumas cartas, como na própria carta do mago, colocando mais um L em Le Batelier. Esse segundo L é o símbolo do esquadro do mestre, uma assinatura dele assumindo a própria autoria desta modificação. Ele fez a mesma coisa nas cartas da temperança, que ficou L'Emperance, e da estrela, que ficou L'Étoile. Outros detalhes que vamos encontrar neste baralho é que na maior parte dos trunfos de Jean Noblet não se sabe o motivo disso, mas aparecem figuras com o rosto em branco, ao contrário da carta do louco, onde seu rosto aparece pintado. Estranhamente notamos em outras cartas, como na Imperatriz, no Imperador e no Louco, que uma das mãos está maior que a outra. Uma grande mão esquerda no Imperador e no Louco, e uma grande mão direita na carta da Imperatriz. A mão grande significa a mão de glória, termo bem comum entre os impressores de cartas. Isso significa que Jean Noblet tinha a mão da maestria, do saber fazer, a esquerda para a maestria da emoção e a direita para a maestria da ação. A última variação que podemos notar está na carta da morte. Até o presente momento, em todos os baralhos de tarô já criados, não se via o título escrito nesta carta. Não se mencionava o seu nome para não atrair o infortúnio da morte. Mais uma vez, Jean Noblet surpreendeu. Ele teve a ousadia de intitular esta carta mostrando ser capaz. É importante salientar que todos os baralhos criados depois deste, todos dentro da tradição de Marsella, tiveram a carta da morte sem o título. Em 2007, Jean-Claude e sua esposa Roxane Flournoy reeditaram este tarô sugerindo uma sequência evolutiva para os arcanos maiores, inspirada na hierarquia das corporações de ofício da Europa, em pleno período do surgimento do tarô na França, ao mesmo tempo em que se desenvolveram as técnicas de impressão de cartas. Trata-se de um convite para examinar as cartas sob um novo olhar, que eles descrevem como a jornada da alma, onde a carta do mago abre a porta para o início da vida descrito como encarnação, que por sua vez abre caminho para as 4 etapas da infância, onde cada uma delas é representada pelas cartas da papisa, imperatriz, imperador e papa. Este grupo é responsável por construir o corpo físico e todas as estruturas do mundo físico, o nós. Depois da infância vem a juventude, representada pela carta do enamorado, que está de coração aberto, pronto para emergir. Este é o tempo para a aprendizagem, marcado pelas cartas da carruagem, justiça, eremita e roda da fortuna, que constrói um corpo mental, a individualidade, o eu. Na sequência vem a carta da força, reconstruindo o mundo material, que por sua vez abre as portas para a fase seguinte, a do companheirismo. Esta é a fase dos artesãos e dos seus colegas de trabalho, que através dele atingiram um alto nível de competência. Esta fase é marcada pelas cartas do enforcado, da morte, temperança e do diabo, responsáveis pela construção do corpo emocional.
a canalização do fluxo energético das emoções. A seguir, vem a experiência unificadora e fundamental representada pela carta da Casa de Deus, abrindo caminho para a fase da maestria, composta pelas cartas da estrela, lua, sol e julgamento, responsáveis por construir o corpo energético, que permite a realização da obra-prima e de transmiti-la ao mundo sem medo e carregada de sentimentos. Mas é na carta do mundo que se completa a evolução do ser, tendo como retorno a sabedoria, onde o indivíduo tem consciência que faz parte do mundo, momento em que se constrói o corpo glorioso. Por fim, a figura do louco sempre se destacará perante as outras, pois sua total recusa em agir e evoluir também lhe assegura uma total liberdade. Assim ele pode se tornar um vagabundo celestial, um Buda idiota, ou quem sabe, um judeu errante, onde o mundo material e o tempo desaparece, permanecendo apenas o aqui e agora. Esta é a última etapa da jornada da alma, a iluminação. Vou apresentar para vocês agora dois baralhos que, sob o aspecto gráfico, são estranhamente semelhantes, a ponto de se confundirem. Os tarôs de Jean Dodal e de Jean-Pierre Payan. A diferença entre um e outro está basicamente no colorido das cartas. O fato deles serem muito parecidos é devido à produção das cartas serem trabalho do mesmo gravador. No entanto, a gente observa que estes baralhos não parecem ser trabalho de um especialista em tarôs. Contudo, é sempre necessário distinguir os gravadores dos Cartier, que seriam os feitores de cartas, responsáveis apenas pela produção e distribuição das mesmas, o que provavelmente seria esse o caso. A prova disso está no fato histórico de que, na França, a partir de 1701, foi proibido que os editores gravassem eles mesmos os moldes para a impressão, por razões de controle fiscal. Tratando-se do mesmo gravador para ambos os tarôs, percebe-se que este não tinha o mesmo nível de talento gráfico e nem a maestria de Jean Noblet. Parece que com ele era tudo muito simples, sem complicações. Sendo muito bem identificado ao meio popular, ele era também pouco intelectualizado e pouco sofisticado, não havendo nada de trapaças ou de grafismos com duplo sentido em suas gravações. Ele havia certamente recebido sua arte na profissão como aprendiz de um mestre, juntamente com as histórias e as tradições que ainda restavam nesse final de século. No entanto, o gravador dessas cartas seguramente havia sido instruído no sentido mais espiritual do tarô. Além disso, ele foi reconhecido como sábio, assinando seu próprio crisma, o seu sinal de maestria, atitude essa bem comum nas corporações de ofício desse tempo. Algumas de suas marcas pertencem apenas a este tarô, enquanto outras são partilhadas com outros tarôs dentro da nossa história, como por exemplo, na carta L'amour, o amante ou enamorado, como conhecemos, os olhos do anjo estão vendados, que nem na carta do baralho Visconti Sforza, mas só que este está apontando uma de suas flechas, indicando que existe amor nessa carta, mas ainda continua sendo de caráter sexual ou luxurioso. Na carta Le Pendu, o enforcado ou pendurado, como conhecido atualmente, vemos primeiro uma pequena diferença na grafia do nome, mas ainda assim a tradução seria a mesma. Em segundo, vemos a ponta dos dedos das mãos da figura caírem estranhamente por trás dos ombros. E além disso, o número romano que está no topo da carta, de ambas as cartas, estão de cabeça para baixo, sugerindo virar a carta no sentido contrário. Na carta 13, que seria a morte, ela não recebe mais seu título. É somente na carta Temperance, a temperança, que tem diferença entre um baralho e outro. No tarô de Jean Dodal, a figura da temperança tem seus seios à mostra, e no tarô de Jean-Pierre Payan, vemos eles cobertos. Na carta La Maison Dieu, a Casa de Deus,
A chama que destrói o topo da torre é ascendente. Na carta L'Étoile, a estrela, a moça parece estar grávida, mas também se percebe no título o que seria um provável erro de grafia na carta do tarô Jean Dodal. Na carta Le Soleil, o Sol, se observa que uma das crianças, a da direita, é cega, pois está sendo amparada pela outra criança, a da esquerda. Na carta Le Folle, o Louco, a figura não está mais com as nádegas de fora. E por último, na carta Le Diable, apresenta a figura mitológica do diabo, provavelmente extraída das esculturas de um antigo demônio sumério chamado de Pazuzu, que era conhecido por trazer a estiagem, a fome e as pragas na Mesopotâmia, em torno de 1000 anos antes de Cristo. Este demônio também apareceu em alguns filmes da franquia O Exorcista. Mas voltando à carta, notamos que nessa figura se conserva ainda o seu tradicional segundo rosto no ventre e mais 2 olhos sobre os joelhos, mesmo estando no início do século XVIII. Deixei esta carta por último, pois deve ter muita gente que fica pensando, mas que diabo é isso? A explicação está nas instruções passadas de mestre a discípulo, que ocorriam na maioria das fraternidades de companheiros daquela época, durante o aprendizado nas corporações de ofícios. Utilizavam a metáfora da relação entre o pedreiro e sua obra, que seria uma pedra. Tudo era sobre o sentido dessa tal pedra. Se ela atrai ou repele a barriga do pedreiro, isso indicaria qual seria o tipo de trabalho orientado pela própria pedra. Isso quer dizer que para construir qualquer coisa no modo sagrado, esse sentido deve ser sempre levado em conta. Portanto, essa segunda face representa esse método de olhar para a pedra com a barriga, com o desejo de absorver a sua própria obra. Acredito que de um modo mais instintivo, já que tal rosto se encontra no abdômen da figura. Quanto aos olhos nos joelhos, isto é uma representação entre os jesuítas e suas práticas ritualísticas, de se ajoelharem perante ao sagrado, ou a sua forma de se dirigir ao sagrado, se referindo ao diminutivo da própria cabeça ou de um olhar para baixo, podendo ainda talvez sugerir uma forma de penitência ou de humildade em relação ao aprendizado. O próximo tarô que vou apresentar a vocês é um baralho que realmente foi impresso na cidade de Marsella, pelo gravador Nicolas Convert. Esse tarô se tornou a principal referência da tradição de Marsella, com sua popularidade se estendendo pelo mundo todo. No início, Nicolas Convert utilizou os modelos de madeira que já tinham sido gravados. A primeira edição, a de 1760, foi pintada com a técnica de stencil. As cartas eram coloridas à mão sobre a impressão inicial do traçado das figuras, principalmente nas cores azul celeste e verde. A sua fábrica, que era chamada de Convert Camoin, continuou a imprimir estas plataformas com os mesmos modelos de madeira e com as mesmas cores até 1880. E é justo neste momento que ocorre uma grande virada na história da tradição do tarô de Marsella. O tarô de Nicolas Convert foi reimpresso com as cores alteradas. Isso ocorreu devido à chegada de máquinas industriais nesta mesma época, que já não permitiam mais a impressão além de 4 cores. Essa foi uma limitação que obrigou a casa Camoin a mudar as cores do original para uma edição especial, adaptado para as novas máquinas. Nessa reedição de 1880, só se encontram as cores vermelha, azul, amarela, preta e uma quantidade escassa de verde, onde tudo é praticamente invertido. Esta mudança influenciaria todo o século XX, quando os baralhos foram copiados basicamente de forma mecânica, contendo as mesmas cores do tarô original. O grande exemplo disso aconteceu em 1931, onde a editora francesa Guillemot passou a editar sob a orientação de Paul Marteau um jogo de tarô nos mesmos moldes gravado por Nicolas Convert. Diz ele que, abre aspas, este tarô é o que foi editado em 1761 por Nicolas Convert, mestre fabricante de baralhos em Marsella, que tinha conservado chapas de madeira e o colorido de seus predecessores remotos.
é atualmente editado por Guillemot, que recebeu a sucessão de Convé e pôde assim continuar a impressão do tarô tradicional sob sua forma original. Fecha aspas. Então, foi assim que esta edição do Tarô de Marselha acabou se tornando a mais divulgada de todo o mundo. E esse é o motivo pelo qual a empresa Fonciart é a única grande fabricante de cartas de jogar que ainda resta na França, e que ainda continua a editar a mesma versão do tarô com a marca original Guillemot. Sobre as cores básicas encontradas nessa versão, azul, vermelha, amarela, além da cor de pele e um pouco de verde escuro também, Paul Marteau copiou exatamente do original de Camoens, de 1880, e as aplicou ainda no tarô de Besançon, que é o mesmo tarô de Guillemot, só que assinado por Arnaud. E é de acordo com o que já vimos anteriormente, a verdade sobre a origem dessas cores, tanto nessa versão como na anterior, de 1880, está no fato de que a impressão naquela época era ainda limitada a 4 cores, no máximo. Mas mesmo assim, Paul Marteau acabou escrevendo um livro para tentar explicar um significado iniciático para as cores do tarô original, cometendo assim um erro gravíssimo. O resultado disso é que ele acabou corrompendo a mente de milhares de estudantes de tarô do século XX, alguns dos quais passaram a escrever ainda mais livros que explicam o porquê dessas cores no tarô de Marselha, criando assim muitos erros de interpretação com base nessas mesmas cores. O fato é que a verdade é bem mais simples que isso, e essas cores azuis, amarelas e vermelhas do original de Camoens nada tem de iniciático ou esotérico. É por essas e outras razões que nas últimas décadas começaram a aparecer outras restaurações com a finalidade de acrescentar mais cores às lâminas e acentuar alguns detalhes ignorados por essa edição de Guillemot. Foi somente em 1974 que o tarô de Marselha chegou ao Brasil, quando lançado pela primeira vez pela editora 3 como brinde, acompanhando o primeiro volume da biblioteca Planeta. No ano seguinte foi reeditado novamente como brinde. Em abril de 1983, a revista Planeta, de número 127-B, também lança uma edição especial com as 78 cartas do tarô de Marselha. Mas é em 1985 que este tarô foi consagrado como lançamento nacional pela editora Pensamento, quando publicou o clássico livro O Tarô de Marselha, de Carlos Godo, acompanhado pelas 78 cartas. Este livro foi reeditado 23 vezes até o ano de 2011. Segundo informações fornecidas pela própria editora, o baralho que acompanha o livro é cópia do impresso pela Guillemot. Porém, os títulos foram traduzidos para o português e somente os traços das gravuras foram refeitos pelo artista gráfico Paulo Henrique Riz. O resto foi reproduzido exatamente igual à versão original, juntamente com todas as simplificações e defeitos que passaram a ocorrer desde o processo de impressão mecânica das cores do século XIX. Exemplo disso está na Carta do Diabo. Muita gente pensa e afirma que o diabo segura na sua mão esquerda uma espada pela lâmina e não pela empunhadura, como deveria. O que ele segura na verdade é uma tocha que está acesa. Note que a parte de cima dela, onde ficariam as chamas, está pintado de azul, se confundindo com as cores das asas, que também é da mesma cor azul. Dá para ver pelos traços em preto das chamas que é diferente dos traços do outro lado da asa. Na versão da carta em preto e branco, dá para ver melhor esses detalhes do traçado da chama que acompanha a tocha e que não tem no outro lado da asa. Isso é claramente um erro de impressão, que ocorreu desde o início das gravações a partir do original, feitas pela editora Guillemot. Ainda bem que este e outros detalhes foram corrigidos na restauração feita pelo canadense Chris Hadar. Diz ele, em seu livreto em francês, que acompanha a caixa do baralho, que passou mais de 20 anos pesquisando sobre o tradicional desenho dos baralhos de Marselha.
com todos os seus detalhes, para descobrir como cada carta original deveria ser. Por isso ele o chama de o verdadeiro tarô de Marsella. Este é, sem dúvida, o mais belo baralho de todos os da tradição de Marsella. As cartas são ricamente coloridas, com cores mais suaves e mais agradáveis aos olhos do que as versões anteriores. O material empregado na confecção das cartas é de alta qualidade, ou seja, as cartas deslizam muito bem e o desenho do verso é belíssimo. Contudo, ele contém uma inovação um tanto estranha, que o folheto não explica. Trata-se de uma espécie de facho de luz amarelo que está sobre a cabeça das figuras das cartas da Papisa e da Justiça. Philippe Camoin, herdeiro da casa Nicolas Convert, convidou o cineasta e tarólogo chileno Alejandro Jodorowsky para participar do que seria o mais recente e talvez o mais apreciado trabalho de restauração feito do tarô de Marsella. Este trabalho foi realizado a partir dos moldes de gravação que permaneceram intactos e que foram utilizados pela casa Convert Camoin. Foi uma feliz parceria, da qual resultou na impressão desta restauração, a partir de 1998, promovendo uma importante revalorização da iconografia tradicional dos tarôs de Marsella. Por último, vou mostrar a vocês as principais mudanças iconográficas que o tarô sofreu desde sua origem em 1442 até o surgimento do tradicional tarô de Marsella em 1760. Vou me deter somente aos arcanos maiores, para não se estender muito. Para a origem, vou utilizar como referência o tarô Visconde de Modrone, a versão de restauração de Kerry Weil. E como exemplo de tarô de Marsella, vou utilizar essa última versão apresentada, de Camoin, por ter sido corrigidos erros de impressão e ter restaurado os valores da tradição de Marsella. Antes de começar, temos que ficar cientes que nesse período as cartas referentes aos arcanos maiores eram ainda chamadas de trunfos. A palavra arcano só foi introduzida posteriormente, meio ao movimento cultista, assim como alguns títulos foram modificados. Todos os trunfos referentes ao tarô Visconde de Modrone não possuíam títulos e nem numeração. Portanto, vou me referenciar a eles apenas por aquilo que eles eram conhecidos. As cartas só começaram a ter títulos nos baralhos da tradição de Marsella. Dito isso, vamos começar com a primeira carta, que seria o Mago. A carta do Mago desta versão de Kerry Weil foi toda reconstruída a partir de outros baralhos da época. E de acordo com o simbolismo apresentado, a figura parece mesmo ser um mago, no sentido de fazer magia, pois na carta estão os 4 símbolos representantes dos 4 naipes, ao mesmo tempo que também são as 4 ferramentas utilizadas para se fazer magia, que são o bastão, que ele está segurando em uma das mãos, e na mesa temos a moeda, a espada e a taça. Já no tarô de Marsella, o mago tem em sua mesa toda aquela parafernália característica dos pelotiqueiros, que são ilusionistas que atuam nas ruas, nas feiras e nos circos, bem comum àquela época. É importante ressaltar que o sentido da interpretação da carta do mago muda conforme for o tipo de baralho que se usa, ok? A próxima carta é a da Papisa. Originalmente, ela representava uma das 7 virtudes teológicas, a caridade. No tarô de Marsella, ela é conhecida como a Papisa, que ainda está dentro do contexto da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, em relação à simbologia, a carta mudou. No lugar da criança que está no colo da figura da carta original, aparece um livro aberto. A outra figura coroada, que está nos pés da figura principal, literalmente some na carta da Papisa. Nesse caso também a interpretação é diferente, conforme o baralho que se usa. Vemos na próxima carta a representação da autoridade máxima de uma família, a figura matriarcal da imperatriz. No tarô de Marsella, a imperatriz não está mais cercada pelas 4 figuras representantes do reino familiar, mas mesmo assim conserva o seu significado. Na carta do imperador, vemos praticamente a mesma situação da carta anterior, e a interpretação da carta do tarô de Marsella também não muda por causa da ausência das 4 figuras complementares do reino do imperador original.
A quinta carta, em sua origem, representava também uma das 7 virtudes teológicas, a fé, a qual também está inserida no contexto da carta do Papa do Tarô de Marselha, mesmo tendo sido alterado o conteúdo simbólico desta carta. A próxima carta da plataforma original é o amor do tipo luxurioso, sendo reconhecido mais como um vício, uma tentação a ser controlada diante de um acordo de casamento. Também notamos nessa carta que o Cupido, a divindade do amor, não está tomando nenhuma atitude e está com os olhos vendados, demonstrando que este amor é também uma das 3 forças cegas. Já na carta do enamorado ou do amante, do Tarô de Marselha, vemos tal Cupido dando uma flechada na direção de uma das 2 moças que estão ao lado da figura central. E essa representação simbólica dá uma outra conotação para este trunfo. A 7ª carta representa a castidade no tarô de Visconti de Modrone. Nela está Bianca Maria Visconti desfilando vitoriosa em uma carruagem. Apesar do simbolismo ser diferente na carta da carruagem do Tarô de Marselha, não muda muito o significado da carta, onde aparece uma figura coroada, símbolo da vitória conquistada. A justiça, que é também uma das 7 virtudes teológicas, quase não sofreu alteração alguma, só alguns detalhes pertinentes à vestimenta. O velho ou corcunda da carta do Tarô de Visconti de Modrone está segurando uma ampulheta. O quadro todo é representação clássica do tempo, que também é considerada uma das forças malignas que destrói tudo na vida. Já na 9ª carta do Tarô de Marselha, tal figura recebeu o título de eremita ou de ermitão, que é aquele que se isola da sociedade para poder se dedicar à sua própria vida religiosa. No lugar da ampulheta, ele segura um lampião, dando outro significado completamente diferente da carta original. Na próxima carta, vemos a representação simbólica do destino humano, com 5 figuras humanas, sendo que uma mais velha está de 4, em uma posição de máxima decadência, parecendo sustentar a roda em suas costas. 2 figuras adultas estão ao lado da roda, sendo que uma está subindo na roda e a outra está descendo. A mais jovem parece ser uma criança segurando uma espada, está no topo da roda, numa posição triunfante. E uma figura feminina que representa o próprio destino está no centro da roda. E como tal força cega que é, ela está de olhos vendados, apoiando aquele que está subindo na roda, tentando alcançar uma coroa. Já na versão do Tarô de Marselha, a representação do destino humano foi simplificada para 3 figuras híbridas, todas constituídas de partes de animais misturadas com partes humanas, sendo que 2 estão ao lado, uma descendo e a outra subindo. E a terceira figura é uma esfinge, e está triunfando no topo da roda, no lugar da criança da carta original. Sendo assim, parece que o destino humano foi sintetizado para a roda da fortuna, que quer dizer a roda da sorte, e que em essência não perdeu o seu significado. A força ou a coragem, uma das 7 virtudes teológicas, está representando basicamente a mesma coisa nos 2 tarôs, não alterando o seu significado original. A prudência, que é também uma das 7 virtudes teológicas, não alterou quase nada em comparação com a versão do Tarô de Marselha. Somente a âncora, símbolo da esperança, que está amarrada à figura da carta original, é que sumiu na carta do enforcado ou do pendurado do Tarô de Marselha. Mas isso não muda o significado básico da carta. A próxima carta é a da outra força cega, a mais temida de todas, a morte. Levou muito tempo para esta carta possuir o título de morte. Nem mesmo na maioria dos baralhos da tradição de Marselha colocaram um título neste trunfo. Somente no tarô de Jean Noblet é que ele ousou colocar o título. Mas isso não muda em nada o significado da carta. Nem mesmo a morte estando a pé ou a cavalo muda alguma coisa. O cavalo é apenas uma referência a um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que são a peste, a fome, a guerra e a morte, cuja representação está na carta original apenas. Uma das 7 virtudes teológicas, a temperança, também não sofreu alterações significativas no seu simbolismo. Apesar de João Dodal
apresentar em seu baralho essa figura com os seios de fora. Assim como a carta do mago, o trunfo do diabo desta versão foi reconstruído a partir de outros baralhos da época, por isso não se sabe ao certo qual era o seu título. O que se sabe é que se tratava de uma figura mítica e andrógena, que poderia ser tanto uma divindade antiga quanto um demônio. Essa carta também contém alguns poucos símbolos diferentes das versões que o sucederam durante a primeira e a segunda evolução iconográfica do tarô. Em comparação com o tarô de Marsella, vemos o diabo com uma galhada na cabeça em vez dos chifres e da barbicha, lembrando o aspecto de bode. Também tiraram um pouco das chamas em cima da cabeça dele. Nesta versão do tarô de Marsella dá para ver que o diabo segura uma tocha e não uma espada, assim como está na versão original. Seu peito é feminino assim como na outra carta. Sobre o abdômen dessa figura eu já falei sobre seu significado anteriormente. Na carta original parece que o diabo possui uma barriga coberta por escamas, que terminam em penas, cobrindo toda a sua virilha. O seu umbigo parece ser uma boca. Na carta do tarô de Marsella, o diabo ganhou um rosto na barriga e olhos nos joelhos, e a sua genitália está à mostra. A outra mudança significativa é que as duas figuras animalescas, acorrentadas pelo pescoço, estão nuas no tarô de Marsella. Contudo, ao meu ver, essas pequenas diferenças não alterariam em nada o significado básico e original da carta. A próxima carta também foi reconstruída a partir de outros exemplos e não tem muita diferença em relação à carta da Casa de Deus do tarô de Marsella, a não ser por aquela figura coroada que se destaca na base da torre da carta, que seria a original. Mas isso também não muda o seu significado. A esperança, que também faz parte do conjunto das 7 virtudes teológicas, vemos nela, assim como em algumas outras cartas deste baralho, uma âncora ligada à figura, que é o símbolo da própria esperança. Assim como na carta da caridade e da fé, notamos também nesta gravura a figura de um homem coroado aos pés da figura principal da carta. Isso quer dizer que o reino está sob o domínio da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estão representados nessas 3 cartas. Já no tarô de Marsella, essa simbologia desaparece completamente. Em vez da figura estar rezando, ela está cultivando a terra e está grávida. Acima dela estão 7 estrelas pequenas e uma grande no meio. Essa simbologia fez com que alterasse o seu título para estrela. Mesmo com essas mudanças, ainda assim a carta conserva o significado essencial da esperança em seu novo simbolismo. A próxima carta é mais uma reconstrução a partir de outros exemplos, e que poderia ser a representação romana da divindade da Lua, conhecida como Luna. Na carta da Lua do tarô de Marsella, tal representação mudou completamente, inclusive o significado da carta. Este é outro exemplo de reconstrução de um trunfo que não se sabe exatamente o que representa. Nele vemos uma mulher nua cavalgando sobre um reino e que está segurando o sol. Na minha concepção, trata-se da adoração da deusa romana Vesta, onde as sacerdotisas vestais tinham o sol como símbolo da fonte da vida. Já na carta do sol do tarô de Marsella, seu simbolismo é bem diferente, como uma criança cega sendo amparada por outra criança, sendo ambas irradiadas pelo sol que aparece por trás de um muro. É lógico que essas imagens contêm significados completamente diferentes. No trunfo original referente à eternidade, segundo Petrarca, em sua obra O Triunfe, a alma só alcança a justiça, a virtude mais alta na hierarquia, se passar pelo juízo final. É disso que se trata todo o simbolismo dessa carta. Na carta do julgamento do tarô de Marsella, não muda muita coisa. Em vez de ser 2 anjos guias, é apenas um, que está tocando sua trombeta celestial, representando o chamado de Deus para a ressurreição dos mortos, exatamente como está expresso no trunfo original. A próxima carta é a representação da fama. Nela vemos uma figura feminina toda vestida que está acima de uma coroa no topo de um cenário, que aparentemente mostra os grandes feitos de um homem.
No tarô de Marsella, a carta equivalente à fama é o mundo, e o seu simbolismo muda quase que totalmente, junto com seu significado. Nela vemos a mesma figura feminina da outra carta, só que neste caso ela está nua, se equilibrando bem ao centro de uma coroa de folhas. E nos 4 cantos encontramos os 4 animais citados no livro do Apocalipse de São João: o homem, a águia, o leão e o touro. O último trunfo a ser apresentado é o louco, ou o bobo. Trata-se de uma figura errante, maltrapilha que parece não se importar com um cão mordendo sua perna. No tarô de Marsella, praticamente continuou com o mesmo simbolismo, não alterando em nada o seu significado. Esta é a única carta referente aos trunfos que não recebeu numeração. Ao meu ver, a única explicação disso é a ligação íntima que esta carta tem com as cartas de naipes, equivalente à figura do Coringa ou ao do bobo da corte. Bom, chegamos ao fim da apresentação da segunda evolução iconográfica do tarô, com a apresentação dos principais tarôs da tradição de Marsella. No próximo vídeo, falarei sobre uma nova etapa de mudanças iconográficas e de significado das cartas do tarô, com a chegada da cartomancia e do ocultismo. Pois é, esse vai ser um vídeo muito interessante para aqueles que curtem magia, alquimia, astrologia e cabala. Qualquer dúvida ou esclarecimento, por gentileza, deixe nos comentários. Se estiver gostando dessa série, deixe seu like. Um forte abraço a todos e até a próxima!